Saudações aos espectadores do canal Gilmar Couto, oficial no YouTube e também no Facebook. Um grande abraço a todos vocês. A gente fica muito feliz. Eu sempre gosto de dizer que é sempre muito bom estarmos juntos com vocês. É sempre uma felicidade, uma emoção muito grande levarmos até vocês informações bacanas, são informações relevantes para que nós possamos crescer cada vez em instruções. E claro, como qualquer gerador de conteúdo, eu vou pedir para você clicar no local que tem inscrever-se e tocar também no sininho de adequações, porque sempre vai ter algum tipo de informação bacana. Nós estamos produzindo bastante conteúdo e todas as vezes que nós estivermos produzindo algo, você vai receber a informação. Como qualquer gerador de conteúdo, é assim que funciona, e a gente sempre pede para que você inscreva-se no canal e clica no sininho de informações, porque muita coisa boa vem por aí. Hoje nós vamos falar de duas temáticas e vamos também corroborar com um pouquinho de atividade física, mas duas temáticas que são extremamente relevantes, principalmente nesse tempo de pandemia. Para conversar comigo, Paulo Penha. Paulo Penha, obrigado pela entrevista, uma boa noite. Boa noite, obrigado, Gilmar, primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho aí do conhecimento, né? E que a gente possa ter uma noite bem gostosa aí de bate-papo. Beleza, eu já vou colocar aqui o boa noite a todos vocês que estão acompanhando. A coisa sempre é ao vivo, né? E você também que está participando, você pode participar do chat. Né? No chat lá você pode colocar informação, pode colocar, pode dizer de onde você está vendo, de onde você está assistindo, se a transmissão está boa. Então nós temos alguns amigos que assistem na Europa, alguns amigos que nos assistem em outros estados do Brasil. O Paulo está no Paraná, está em Curitiba, e eu estou aqui em Manaus, no Amazonas, e aí nós estamos trocando ideia. E como eu sempre gosto de dizer, eu sempre peço, Paulo, que as pessoas que nós vamos conversar, elas se apresentem. Então fique à vontade para as apresentações. Opa, perfeito. Bem, como já foi dito, meu nome é Paulo Penha, sou psicólogo, tenho como formação também, sou especialista em psicologia do esporte, psicopedagogia e fisiologia do exercício, e sou mestre de estudos da comunicação. Aqui em Curitiba, né, sou sócio proprietário também da Psiconsult Integral, né, é uma clínica, antes de tudo, uma clínica de psicologia, né, mas também nós prestamos serviços para vários clubes, academias, serviços terceirizados de palestras, treinamento mental, né, até para empresas, RH, e para todo o Brasil que a gente presta o serviço. Sou também professor universitário, dou aula em pós-graduação em vários cursos, até o último foi para personal trainer, né, na pós-graduação, né, então fazemos muitos serviços diferenciados, mas o meu foco principal é atendimentos a atletas de alta performance. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tempo de pandemia, desde o início, nós estávamos fazendo, logo no início, primeiros dias de março, a Ieda e eu fomos fazer uma caminhada aqui em casa, próximo da nossa casa, e eu destacava muito que as pessoas elas tivessem muito cuidado com dois aspectos que são muito preocupantes. O primeiro deles é a ansiedade. E depois, as pessoas ansiosas, elas chegam à depressão. Então, por isso, a nossa temática é ansiedade, depressão e atividade física. Eu queria discorrer sobre cada uma dessas duas temáticas, principalmente ansiedade e depressão, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, porque isso chega a assustar e assustar bastante. Então, eu queria que nós falássemos com muita tranquilidade a respeito de ansiedade inicialmente e depois a depressão. Perfeito. Bem, se a gente for falar em ansiedade, a gente percebe que a ansiedade, ela faz parte da gente. Antes de tudo, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, atletas, alunos, né? A gente tem que desmistificar um pouco, né, o que é ansiedade. A ansiedade, ela nem sempre é ruim. A ansiedade, ela faz parte da gente, a ansiedade, ela auxilia a gente a ficar alerta e ter motivações para realizar as coisas que tanto desejamos em nossas vidas. Mas o que acontece é que quando essa ansiedade que a gente está se referindo aqui, é a ansiedade que normalmente é dita uma ansiedade negativa, é uma ansiedade que prejudica. E aí, tá. Que ponto? A primeira coisa, Gilmar, que eu destaco aqui é em que momento essa ansiedade deixa de ser algo natural e vamos colocar assim, que às vezes ajuda, mas às vezes tá lá no meio termo, e em que ponto começa realmente a prejudicar, né? E aí, isso é muito particular.
né? Você não pode se comparar com outras. Às vezes a pessoa tem um nível de estresse, um nível de rotina no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer atividade que execute, e essa pessoa lida muito bem. Aí vai você tentando naturalmente fazer. Se fulano faz, eu vou fazer igual. E aí já começa a grande falha, né? Já começa a aumentar a expectativa, porque você está se comparando a outra pessoa. E aí, quando você vê, na metade do que o outro faz, você já não aguenta. Você já aumentou o nível de ansiedade, o estresse, e vem vários outros sintomas junto também. Isso, a gente está falando ainda numa ansiedade que ocorre normalmente, no dia a dia. Mas o que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia, principalmente, aflorou muito mais ainda os níveis de ansiedade, né, em todos os aspectos da vida. Ansiedade para tudo. E a gente pode colocar, né, existem várias comorbidades, como a gente chama, que são psicopatologias associadas à ansiedade, e também respostas fisiológicas e comportamentais, né? Nós temos a famosa mãos trêmulas, né? Nós temos as dores de cabeça, nós temos que pode desencadear uma enxaqueca posteriormente, nós temos a dor de barriga, né? O famoso piriri, né? Não sei se aí em Manaus é assim que o pessoal fala também, mas aqui é o piriri, né? E aí, depois de um tempo, se desencadeia o que ali? Vai uma gastrite, né? Mas na parte estomacal, não intestinal, né? Mas daí vem uma gastrite, que se desenvolve numa úlcera, né? Nós temos dermatites, né? E as pessoas vão percebendo características, a pele vai ressecando, depois uma psoríase, por exemplo, desenvolve uma psicopatologia mais agravante, que é o quê? De fundo emocional. Vocês entenderam, né? Dá para ir longe na questão psicopatológica do que é desencadeado por ansiedade. Então a gente vê, e aí fala, mas, pô, maluco esse psicólogo, né? O cara começa falando que a ansiedade é normal e é boa, e de repente parece que ela é só coisa ruim, né? Mas não, a gente precisa da ansiedade. Vou só citar exemplo de um paciente meu, que ele teve, a empresa dele faliu, simplesmente faliu, ele tinha uma empresa de ciclismo, né? E parou, fechou as portas, porque ninguém podia ficar no espaço confinado. O que acontece? Teve que se reinventar. Então, a ansiedade dele pela circunstância fez ele se recriar, inventar um novo trabalho, uma nova forma de atuar e ganhar dinheiro nesse momento em que estamos passando. Então, o fato é que a ansiedade, até um certo ponto, ela ajuda, mas ela tem realmente, já se falava, né, depressão e ansiedade como mal do século, né, porque as pessoas, elas se deixam dominar, elas ficam imersas na ansiedade, e é como se estivesse se afogando e não conseguindo sair dessa situação. Então, o que a gente precisa realmente é orientar de como perceber essa ansiedade e de que maneira sair dela também. Então, agora, Paulo, claro. Nessa perspectiva da pandemia, né, nós vimos muitos registros justamente por conta dessas situações. A situação ficou muito adversa, né? Muita gente ocorreu complicação em vários setores, né? No setor do trabalho, no setor familiar, enfim. As complicações, elas acabaram multiplicando-se em função do momento de restrição. Você está em casa, você está de uma maneira diferente. Geralmente você está indo trabalhar, as pessoas têm um certo distanciamento. E nesse momento, e você me falou que aí em Curitiba, as coisas, no Paraná, de uma maneira geral, as coisas estão um pouco pioradas. Aqui no Amazonas a gente não teve muito essa questão da restrição. Vocês já devem ter até ouvido falar. O pessoal saiu para a rua mesmo, enfim. Até a contaminação em rebanho, nós já chegamos a esse nível. Mas esse momento de restrição acabou comendo muito a cabeça das pessoas. Sim. É o pânico, né? A ansiedade, quando a gente tem ansiedade, depois vem a ansiedade generalizada, que pode se desencadear a síndrome do pânico, né? E a gente sabe que a gente está na era também de as fake news, né? As pessoas que pegam as informações pela metade, né? Por exemplo, a gente tem aqui informação no Paraná, por exemplo, né? Olha, a nossa orientação aqui é um isolamento, né, o maior número de isolamento possível, só que daí as pessoas já exageram. Tem, por exemplo, pessoas que estão dentro de casa com seus familiares, sem sair de casa, com máscara. Por quê? Ansiedade. Meu Deus, eu posso pegar, essa doença está andando no ar e ela vai me contaminar, né?
né? As pessoas que começam diariamente a lavar as mãos, a passar álcool em gel sem sair de casa, né? Então, são casos onde a ansiedade começa a extrapolar, né? Porque, ou eu vou agir, eu vou fazer, né? A ansiedade, ela deixa a gente irracional, ela faz a gente parar de pensar adequadamente e entrar numa linha. Se todo mundo em casa está ali numa onda de nós vamos nos proteger, a pessoa age de uma maneira exagerada. Ou, aqui a gente teve alguns movimentos também, movimentos da academia, por exemplo, né? Vários colegas meus entraram nesse movimento de ir na frente do Palácio do Governo, né? E reivindicar a abertura das academias, porque tudo estava aberto mesmo da academia. Mas aí o pessoal começou, eu faço parte do grupo de educação física aqui também do Paraná, e aí o pessoal começou a falar, olha o que vocês estão fazendo aí, tá todo mundo sem máscara, quer dizer, né, eles estavam numa ansiedade tão alta para reivindicar a questão do trabalho, que precisamos de um emprego, precisamos ganhar dinheiro novamente, né, que eles estavam falando assim, tudo isso que vocês estão falando é errado, esse vírus não existe, e aí foi até uma forma de protestar, mas que foi um tiro no pé, porque mostrou, se vocês não estão tomando cuidado aqui, imagine na academia com seus alunos, né, então é uma série de mentalidade em conjunto que vai se formando, devido ao quê? Ansiedade, se as pessoas conseguem encontrar um nível de equilíbrio, onde param para raciocinar corretamente, você consegue estabilizar o seu nível de ansiedade. Agir com força, com vigor no que é necessário, mas com controle. E aí, como reconhecer essa ansiedade? De que maneira controlar? É o grande desafio. Não é todo mundo que tem os recursos, as ferramentas necessárias para não só reconhecer o que está acontecendo, que está dentro de um episódio ansiogênico, mas também do que poderia fazer para sair ainda, né? E isso é bem complicado de fazer, né, Paulo? As pessoas, na verdade, não estão preparadas. E aí isso acaba também comprometendo bastante a vida delas, porque nós estamos nessa geração, nunca vivemos uma situação dessa, com tantas informações encontradas, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, de repente volta tudo à tona, diz que não pode fazer mais nada, a recomendação é totalmente adversa, e eu sempre destaquei, e gosto de destacar isso com muita frequência, as nossas redes sociais, e a gente que usa a rede social de uma maneira produtiva, principalmente para mostrar a produção, você mostra informações qualificadas, as nossas redes sociais viraram obituários. Pessoas muito próximas a nós, e nós gostávamos bastante, pessoas que nós queríamos muito bem, acabaram começando a falecer. E todo mundo, né, que teve gente nessa mesma condição, achando que a rede social era um local para você estar extrapolando essa informação. Ou seja, o pânico ficou generalizado. É algo que realmente comprometeu ainda mais a saúde das pessoas, a saúde mental. Uhum. De fato, quando a gente entra numa situação aqui, por exemplo, vocês vivenciaram essa situação bem antes. Agora, aqui está acontecendo, justamente a gente está nessa fase, a gente está no pico, né? Dizem que agora a gente vai entrar num platô, numa estabilidade, para começar a decair. Então, agora é aquela coisa, todo mundo conhece alguém que pegou o corona, todo mundo já conhece alguém que teve, que veio a óbito, que faleceu, e isso está piorando, né? Está piorando muito. Eu mesmo, toda semana, estou recebendo gente nova falando, olha, minha ansiedade está alta, eu não sei se eu vou passar dessa situação. Aí a gente vê números de suicídio aumentando, pessoas que realmente já não estão aguentando a pressão, né, em todos os gêneros, mas aquela questão da falta de perspectiva, né, as pessoas estavam muito acostumadas a ter uma imagem de nada realmente acontece, né, isso tudo é muito surreal, parece coisa de filme, né, aqueles filmes de desastres, né, de nação zumbi, aquelas coisas, né, e quando na verdade a pessoa percebe que como a nossa vida é frágil, e o quanto uma coisa imperceptível, invisível, pode realmente acabar com nossos sonhos e com nossas perspectivas. E é nessa hora que o nível de ansiedade aumenta tanto. É nessa hora que as pessoas vão o quê? Se retraindo, se confinando. Eu tenho uma paciente minha, ela está com 51 anos, e ela tem um sobrepeso, né, e simplesmente ela teve que ficar confinada em casa, né, ela é do grupo de risco, e ela estava totalmente passiva a essa situação, com muito medo,
E aí eu coloquei para ela, tá, e aí, você não está fazendo nada? Não está fazendo uma atividade física? Não está fazendo um exercício? Né? Ah, não estou fazendo nada, né? Falei, olha só o que você está fazendo, né? O teu pânico, o teu medo, né? Está fazendo você se retrair. Você está criando, né, uma própria condição de assim, deteriorização da sua própria vida. Então, Dimar, queria até pedir para colocar esse slide primeiro meu aqui, que está na boca aqui, só para mostrar para o pessoal Beleza, essa deixa eu imagem. mostrar aqui. Uhum. Perfeito. Só um pouquinho. Pronto, tá aí, à disposição. Opa. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Só mudar. Deu tudo certo ainda agora, né? Não pode dar errado agora. Deu. Peraí, deixa eu colocar aqui, adicionar o stream. Pronto, já aí. Isso, olha lá. Pronto, fechou o pacote agora aí. Boa, obrigado. Tem essa imagem que eu gosto de utilizar em várias palestras minhas que eu faço por aí. E essa é uma imagem bem forte, que mostra que, né, você ali, né, você olha, tem um monstro, né, com as garras. Pô, mas o que é? É você, é a tua sombra. E é isso que você está fazendo, e pior, né, meio que perseguindo você. E isso a gente costuma fazer, principalmente quando a gente está num quadro de ansiedade muito alto. A gente cria uma situação onde a gente, como se fala, a gente cria nossos próprios demônios, né? E no caso dessa paciente, por exemplo, eu cheguei e coloquei para ela, olha, você que está criando um fator limitante. Ela nunca caminhava na rua, mas ela começou a falar, agora não dá para caminhar na rua. Ela nunca ia na academia. E ela começou a falar, agora não dá para ir na academia. Até o momento que eu tive que dar um chacoalhão. Falar, não, você já não caminhava mesmo, você não ia na academia, então isso não é justificativa. Agora, mais do que nunca, né, você está muito tempo parado e você precisa fazer alguma coisa. Aí ela começou, né, eu falei até lá no YouTube da Psicol, né, a gente tem, na segunda-feira a gente tem a aula de treinamento funcional, treinamento, exercício físico, então ela faz alguns exercícios específicos para as pessoas fazerem em casa, né, e na quarta-feira tem a Paloma que faz pilates, então exercícios em pilates, é bem bacana. E aí, tipo, eu falei para ela, vai no nosso YouTube lá, vai vendo os exercícios. E ela começou a fazer, além disso, começou a controlar também a alimentação, né? Ela começou a não exagerar, descontar a ansiedade dela na comida, que é uma coisa tão comum de acontecer, né? E aí, nesses dias, ela veio falar para mim, doutor, 2,6 kg eu reduzi agora na quarentena, né? Então, ela conseguiu, né, domar a ansiedade dela, controlar novamente, colocar as prioridades e os desejos dela, sem desculpas da circunstância em que estamos passando hoje, mas utilizando o que nós temos à nossa disposição hoje, e ela super feliz porque realmente ela conseguiu perder um peso que fazia muitos anos que ela não conseguia reduzir. Ela tem bastante gordurinha ali que ela quer tirar ainda, e agora ela está motivada, percebendo que ela pode, de fato, estar no controle. Uhum. E eu acho que isso também foi fundamental, porque, na verdade, assim, todo mundo já teve a oportunidade de ver alguma coisa semelhante na ficção, né? Você falou aí, não sei o que, zumbi, né? Esses filmes malucos aí, a gente vê de vez em quando. Quer dizer, nós estamos nesse filme agora. Então, tudo aquilo que eles fazem no filme é uma coisa interessante, porque filmes de muitos anos atrás nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa falta de... O ser humano é um ser social. Então, essa falta de convívio, mesmo até em família, é uma coisa, mas essa sociedade ela é fundamental. Então, essa restrição que houve, ainda está havendo, existem muitos estados e alguns municípios que ainda estão adotando o lockdown, mesmo sabendo que o lockdown foi algo que foi até deletério para a saúde de muitas pessoas. Isso acabou realmente dando um prejuízo muito grande, porque a pessoa lembra daquilo. E algumas imagens, elas são reprisadas muitas vezes, ou seja, afetando ainda mais a cabeça das pessoas. Sim, e a gente criou uma cultura de desespero, né? A gente não para pensar. A primeira coisa que até eu comentei no início da quarentena para vários pacientes meus, atletas, a maioria que estava comigo naquela época, no momento de transição, né, do normal para essa nova realidade que a gente está ainda, eu comentei com eles, assim, eu me lembro muito bem que terça-feira foi o último dia que eu fui para o consultório. E na terça eu já fui avisando alguns pacientes que eles deram um alerta aqui em Curitiba, né,
falando, olha, a partir de amanhã recomendamos isolamento, ninguém mais trabalhar presencialmente e tudo. Automaticamente eu liguei para meus pacientes, né, da quarta, já falei, olha, a gente vai ter que fazer online. E automaticamente fui passando para todos. E a primeira coisa que eu fui falando para eles é, primeiro, vamos com calma, vamos analisar o que está acontecendo, transfira as tuas coisas tudo para o online, o que for possível, mas mantenha a tua rotina. Por exemplo, eu tinha o costume de acordar todo dia às 6 da manhã, ir para a academia, fazer meu exercício, umas 7 e pouca da manhã eu retornava, né, a academia um pouquinho longe, eu tinha que pegar o carro, pegava o carro, voltava para casa, gostava de tomar um banho em casa, né, tomar um café da manhã reforçado, né, aquela pós-maromba, né, e aí me arrumar na elegância e ir para o meu consultório, né. E aí, tipo, a rotina acabou toda, eu estava em casa, estou em casa, né, nesse momento. E aí o que eu fiz? Mantive a minha rotina, acordando 6 da manhã todos os dias. Organizei ali no meu quintal, tem um espaço ali que tem barra, já tinha bicicleta com rolo de treino, né? Aí fui adquirindo mais alguns pesos, algumas coisas para fazer. Só que de manhã eu não podia fazer, porque é muito cedo, ia fazer barulho e acordar os vizinhos, né? Aqui é tudo pertinho, sobrado um do ladinho do outro. E aí acordar os vizinhos. Então o que eu fiz? Mudei a minha rotina para final da tarde, à noite, mas mantive o meu horário de acordar. Então, acordo às 6 da manhã, tomo meu café e já começo a trabalhar. Se não tem paciente, um atleta para atender, tem as questões administrativas da minha clínica para resolver. Mas o meu cérebro, ele, em momento algum, ele entendeu que alguma coisa mudou. Para ele, eu continuei com o meu relógio biológico funcionando e ele falou, opa, não mudou nada? É só algum trabalho diferente que está acontecendo. E com isso, automaticamente, eu já proporcionei para o meu organismo não ter estresse. E com esse estresse, não gerar ansiedade. E aí, para os pacientes que seguiram essa orientação minha de mantenha a sua rotina básica para o teu organismo não ter estresse em relação a isso. Eles tiveram uma adaptação muito mais rápida do que falaram, não, doutor, agora eu posso acordar 9 da manhã, né? Eu posso mudar. Eu falei, não recomendo, mas é livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. E aí, esses tiveram muito mais dificuldade de se adaptar. Levaram meses para poder se adaptar. Enquanto os que mantiveram a rotina deles, a base da rotina, né, tiveram uma adaptação muito mais ágil e menor incidência de casos e sintomas de ansiedade. Né? E por isso que é tão importante a gente estar no controle. Né? É como se você estivesse chegando no fuso horário, né? Você tem que ter aquele tempo de adaptação. Se você não entrar naquele fuso horário, se adequar àquele horário que você chega. Eu uma vez tive a oportunidade de ir para a Austrália em 2000 e lá era meio-dia, aqui era 2 horas, meia-noite em Manaus. Eu, sabendo disso, para que pudesse me adaptar, fiquei o dia inteiro, rapidamente deixei as coisas no hotel e fui caminhar o dia inteiro, rodando, fazendo alguma coisa. Cheguei no hotel, voltei, dei uma caminhada de 2 horas mais ou menos, caçando borboleta, voltei para o hotel, tomei um banho, fui ao supermercado comprar alguma coisa, só fui dormir à noite, para que eu já pudesse me adaptar. Se eu não fizesse isso, até eu recuperar, eu estava lascado. Então, quer dizer, foi mais ou menos isso que a tua orientação foi. Eu trabalho isso muito com os atletas quando eles viajam para competições internacionais, né, o famoso jet lag, né? E aí, nessa hora, né? Pô, se você tem tempo, já faça. É exatamente essa orientação, né? Se esforce para se adaptar rapidamente a uma situação. Diminui o estresse, vai controlar bem a ansiedade, depressão menos ainda vai ter chance, né? E ao contrário, você vai ter motivação, né? Para fazer as coisas. Esse momento que a gente está, né? É o momento das pessoas, quem ainda não fez isso, né? Já entender que o que era, dificilmente vai ser novamente. As coisas já mudaram, estão mudando, né? E a gente não sabe exatamente como será. Então, nesse momento, né, não adianta ficar lá chorando pelo leite derramado, né? Não adianta. Né? O que você tem que fazer ok, a situação é essa, eu não sei, o que eu posso fazer hoje? É pensar mais no hoje, no amanhã, no depois. Agora não é um momento muito de fazer planejamento para lá longe. Você não sabe o que vai acontecer lá longe. Se você ficar pensando daqui a meses na frente, você vai aumentar o quê? A tua ansiedade, porque você sabe que é uma coisa. Se antes já sempre foi uma coisa meio incógnita, né? A gente nunca consegue prever realmente tudo o que pode acontecer. Pior ainda nessa situação que a gente está passando. Muitos dizem ainda falando de pandemia, né?
que não é 2021, é 2022 que as coisas realmente vão voltar ao normal, né? Então, ano que vem ainda vai ser um ano caótico? Não necessariamente vai ser caótico, mas vai ser diferente. Mas cabe a nós, essa maneira, pode ser caótico para mim, se eu não estiver pronto para encarar as diferenças que vão ser. Mas se eu estiver pronto para isso, em vez de caótico, pode ser um ano próspero ainda por cima. Então, isso que é interessante a gente analisar, né? Em vez de aumentar a ansiedade negativa, a gente aumenta a ansiedade positiva, que é a motivação, que são as expectativas, né, do que a gente pode fazer na nossa vida pessoal, familiar, né? E também financeira, empresarial, por aí vai, né? É um momento de ressignificar muita coisa, e se reorganizar. E por isso que a gente tem que estar atento. Eu estou com meu nível de ansiedade alto. Por quê? A primeira coisa é se questionar. Por que eu estou com minha ansiedade tão alta? E o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Você tem que ser mais diretivo com si mesmo. E não passivo, né? Quem é passivo agora está perdendo. Quem é passivo agora, né, está agora, provavelmente, não assistindo essa live, né? Encolhido num canto falando, ai, que droga, tomara que esse dia passe logo. Sabe? Não, a gente tem que estar ali ativo, né? Correndo atrás dos nossos sonhos, acreditando em nós mesmos. Porque agora talvez seja um momento da nossa história, essa geração nossa, que é a geração de quem está viva, que é justamente nunca passou por isso. Não importa, pode ser uma pessoa de 90 anos, como pode ser uma criança de 5 anos. Ninguém nunca passou por isso na história. Então, por isso que a gente tem que parar para se enxergar. Quem sou eu de verdade? Já tive paciente meu que até desistiu, já pediu demissão no meio da pandemia. Porque falou, peraí, não é isso, eu nunca quis fazer isso, agora eu estou percebendo, eu estou em casa, eu já sei o que eu quero fazer, e teve coragem. Teve uma paciente minha que teve coragem de pedir demissão de um emprego onde ela ganhava bem, para se arriscar agora com artesanato, para criar, ela é artista, ela cria quadros lindos, e ela falou, eu vou tentar, está na hora de eu ser quem eu sou, e não mais trabalhar para os outros fazendo algo que eu não quero. Não há problema algum trabalhar para os outros, desde que você esteja fazendo algo que te complete, que te satisfaça. E ela já está indo numa nova frente, que muitos dizem que vai ser assim, né? Você correndo e você reconhecendo o que você precisa para ser. E aí a ansiedade, olha, baixa drasticamente. Quem sabe isso é o caminho para melhorar a saúde da população de maneira geral mesmo, né? E essa ressignificação ela é importante porque em algum momento da tua fala tu destacaste, né? Nós nunca mais vai ser igual, né? É um negócio que é totalmente distinto. Algumas empresas já perceberam, eu tive alguns depoimentos de alguns amigos aqui, que as empresas venderam até muito mais quando eles estavam em home office. Isso, algo que, por exemplo, eu vou citar o exemplo da Google. A Google já faz isso há muitos anos, né? As pessoas já trabalham em home office. Outras empresas entenderam que isso também é muito bom. Foi muito bom para o meio ambiente. Não que o coronavírus, a Covid foi boa, não. De forma alguma, foi péssimo. Até porque ninguém tem elementos suficientes para entender e viver essa situação. Tem dias que está muito bem, tem dias que não morre ninguém, no outro dia morrem 100, no outro dia morre mais 1000, enfim, ninguém sabe muito bem o que é isso. Daqui a pouco estão produzindo mais vírus, já estão colocando no caranguejo, no camarão, na carne de porco, enfim, é tanta informação ruim, acho que isso aí é um ponto que a gente deve tocar também, né, Paulo? Essas informações, elas são deletérias, e quanto mais notícias ruins você percebe, você vê, pior fica. Eu percebi que houve uma melhora muito grande no de resposta das pessoas, quando as pessoas começaram a postar coisas que normalmente elas faziam. Deixaram de postar óbitos, o fulano de tal morreu, coisas que nem elas conheciam tão bem, mas elas faziam questão de colocar luto, né? Então eu percebi que melhorou um pouco o astral das redes sociais e das pessoas a partir do momento que elas começaram a colocar algo que faz bem a todo mundo, né? É todo mundo para cima, vamos orar, vamos nos movimentar, vamos fazer atividades que são atividades benéficas para todo mundo. A cabeça das pessoas começou, pelo menos na minha percepção. Essa ressignificação ela vai ser fundamental, porque nós não seremos jamais iguais ao que éramos anteriormente. Exato, e veja, antes da gente começar essa live, né, eu havia comentado que aqui no Paraná, né, a gente está tendo mais morte né? E aí entra
nessa situação aqui, por exemplo, o pessoal nas mídias só fala de corona, da pandemia, e quantas pessoas estão hospitalizadas, e quantas pessoas já faleceram, né? E eu e minha esposa mesmo, lá no início da pandemia, a gente tinha acabado de vir de Foz do Iguaçu, né? Eu tinha ido lá dar um treinamento para uma empresa. Eu gosto de fazer isso, eu sempre gosto de estar com a família, né? Então, inclusive aquela vez que eu fui fazer uma visita para Manaus, né? Tava lá minha esposa junto também, né? E eu gosto sempre de aproveitar os momentos, né? A família tem que estar sempre junto, né? E aí eu fui, dei meu treinamento, tava minha esposa e meu filho no carro, né? Dei lá meu treinamento de uma tarde, né? Eles ficaram passeando. Depois disso, a gente foi lá para Foz do Iguaçu, tudo, e muito cuidado a gente teve que tomar. Por quê? Porque estava tendo surto de dengue, então era repelente o dia inteiro, né? E na hora que a gente via um zumbidinho de mosquito, já dava aquele susto, né? Aí começou logo em seguida, isso foi em março, início de março. E aí em março começou a questão da pandemia e a gente teve que se fechar. E a gente falava, peraí, e a dengue como tá? E a gente estava curioso, porque parecia que de repente a dengue tinha sumido, né? Sim, porque eles sim. deram um destaque gigantesco para o corona, que na época, eu acho que estavam com 8 mortes, alguma coisa assim, né? Eram poucas, se a gente for falar de 1.000 e poucas mortes que estavam acontecendo da dengue. Mas as notícias, elas manipulam demais. Elas colocam um lado, uma visão, um prisma, e não mostram o todo. E aí a pessoa acaba olhando uma coisa e ficando com uma visão muito bitolada, muito fechada, e a ansiedade aumenta demais. Teve um paciente meu tempo atrás que ele estava olhando muito sobre, não só sobre a doença, mas toda a questão política que está acontecendo também. E aí cheguei num ponto para ele e falei, olha, eu sei que você gosta de se informar, eu sei que você gosta disso, mas não está te fazendo bem. Olha só como você está nervoso. Ele já tinha passado da ansiedade. Ele estava agressivo. Eu perguntava uma coisa para ele, olha que isso, o que estão falando? Olha essa tal coisa. Eu falei, olha, nesse momento a melhor coisa para você, vai pro Netflix, vai ver série, filme, vai ver besteira, vai relaxar. A situação que você tá não vai mudar. A situação que está acontecendo lá fora, no mundo, na nossa cidade, não vai mudar só está fazendo mal para você e para tua família. Então, por favor, para de ver. Ele acatou, né, um paciente de um tempo que tem bom vínculo terapêutico, ele entendeu o que eu quis dizer, e aí ele parou. Um pouco tempo depois, ali, eu acho que deu umas 2 semanas, ele já tinha voltado a ser quem ele era. Ele estava com uma pequena ansiedade, porque ele sempre se preocupou com as coisas, mas a gente tinha combinado que ele ia ver uma vez na semana as notícias, né? E aí ele ia ter uma carga horária lá, a gente combinou que eram 2 horas na semana, para ele ler, acessar vídeos antigos, ver tudo o que aconteceu na semana que ele quisesse. Mas 2 horas na semana, para ele se informar e não ficar vendo todo dia mais. E ele respeitou isso e hoje ele está super bem, né? Ele mesmo fala assim que ele não tem mais a necessidade de ficar acompanhando todas as notícias. Ele está se preocupando com o trabalho dele, ele está se preocupando com a comunidade dele, ele está se preocupando, né, com a família dele. E isso é o que basta. E realmente, né, se cada um se preocupasse não só com si, mas ali, com quem está à sua volta, simplesmente, Sim. e se todo mundo faz isso, gera uma rede do bem, e todo mundo consegue e todo mundo se cuida, na verdade. Mas quando as pessoas tentam ter controle sabe, exagera-se demais. E hoje, realmente, uma coisa que eu recomendo bastante é se centre em você. Se centre nos teus projetos, nas tuas ideias, no que você precisa para si. Né? E, às vezes, a pessoa se sente na obrigação social de estar opinando sobre tudo, de estar a par de tudo, e aí tem um limite, tem que ter um controle, né? Até que ponto isso vai te agregar ou não, e até que ponto você está disposto. Né? Aí, se você está querendo saber sobre corona e você está vendo que tem alguma coisa errada, tudo, então é melhor você ir e agir. Começar a entrar em contato com o secretário de saúde, Ministério da Saúde, com quem for, e tentar correr atrás de alguma coisa. Se tem alguma coisa a ver com política, ou você começa a questionar os políticos, ou você se envolve na política, mas você entrar, ficar sabendo dos assuntos, só se irritar e não fazer nada mesmo, é uma perda de tempo. Então é melhor, nesse sentido, ser ignorante. Então, assim, eu quero que vocês me entendam bem, que eu não estou falando, seja ignorante. Mas se você for entrar em um assunto, em alguma área, que você haja, isso vai extravasar a tua ansiedade. O problema é que a gente acaba represando a ansiedade. Sim, e a gente não cria uma válvula de escape.
E aí que a ansiedade se torna patológica. Entende? E essa patologia, ela leva a um outro problema, que é a depressão. Então, e aqui eu já quero começar nessa fala, não sei se nós já podemos mudar para ela. As pessoas também, muita gente, por desconhecimento, e eu tenho certeza que não é por maldade, por desconhecimento, muita gente diz que é besteira, que não existe, que é tolice. E a depressão, ela existe, ela leva muita gente à morte, leva muita gente a doenças gravíssimas, leva as pessoas realmente, e a metáfora que eu faço é de um poço, e a pessoa se enterra nesse poço e a corda está sendo jogada para ele, ele não quer pegar, não adianta. Então a depressão é algo que, essa ansiedade, ela te leva a esse problema também, que se agrava cada vez mais. Total, e a depressão, ela sim é famosa pelo termo mal do século, né? E ela é uma doença que ela foi, assim, chegam pacientes com depressão, quando eu diagnostico que tem depressão, eu já explico assim, ó, a depressão, ela tem vários níveis. Então a pessoa pensa que quem tem depressão é aquela pessoa que já é suicida, por exemplo. E não é assim que funciona. A pessoa que tem a depressão, ela tem desde estados depressivos, sabe, aquela falta de energia, aquela desmotivação, aquela falta de vontade e de crença. Crença em si, crença no que está acontecendo em volta. Então, muitas vezes, o processo é exatamente esse. A pessoa estava numa crise de ansiedade, não soube administrar ela, e aí, por opção, né, interna do organismo, isso a nível inconsciente mesmo, ela vai se retraindo. Vai falar, não, daí ela começa a fazer o sentido oposto. Eu vou me fechar e eu vou me desconectar, porque a depressão, em muitos momentos, ela dessensibiliza algumas áreas. Para deixar de sentir. E aí a pessoa vai se retraindo. Então a gente tem vários níveis de depressão. E a depressão, ela é muito séria, né? Mas assim, quando você tem depressão, é possível você sair dela. Sair dela de uma maneira popular, dizendo, né? Porque você sempre continua com a depressão, mas você consegue controlar ela tendo níveis normalíssimos de qualidade de vida, né? E muitas vezes sem a necessidade de uso medicamentoso. Então a depressão, ela existe, ela é real, ela é forte e ela é destrutiva. E se a pessoa não cuida dessa depressão, ela pode ampliar e a pessoa vai se afastando de tudo, de todos, corta-se relacionamentos de amizades, a relação familiar fica muito enfraquecida, né, e dependendo da posição que a pessoa ocupa na relação, por exemplo, separação e coisas do gênero também, e a depressão, ela pode levar à morte, né, por diversas maneiras, inclusive a principal que todos conhecem, que é o suicídio. Então, nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Depressão é uma coisa que tem aí. Então, quem imagina, não, isso não existe, besteira. Vai estudar, vai pesquisar, vai entender, né, e respeitar as pessoas que possuem. Porque a pior coisa, eu falo já de uma maneira mais direta e mais séria, porque a gente encontra muitas pessoas nas próprias famílias de quem está com depressão, que não aceitam que fulano está com depressão. E acabam prejudicando ainda mais o processo de evolução dessa pessoa. Então, a gente tem que estar atento, e existem diversas maneiras da gente não só reconhecer, mas também trabalhar em cima dela. Como é que nós poderíamos trabalhar? Isso, é isso que eu ia te falar. Como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos chamar a atenção, principalmente, e aí a gente conhece alguns casos, né? Principalmente para as pessoas que estão mais próximas, que são os familiares, né? É fundamental esse suporte. Como é que dá para identificar que a pessoa está deprimida? Como é que a gente pode, de alguma maneira, colaborar? E essa colaboração, ela é fundamental para que a pessoa possa sair deste quadro. Perfeito. Podemos colocar ali no slide rapidinho? Eu vou mostrar umas imagens aqui. Opa, foi rápido. Isso. Olha lá, então, gente. Aprendendo. Boa. Aí a gente está naquela transição, né? Essa imagem mostra bem, né? Como criamos nossos monstros. A ansiedade está ali, né? A gente está criando aquele fantasma, né? Aquela imagem atrás. A gente está criando nossos monstros. E aí a gente cria nossos fantasmas. Né, a gente cria um peso. Eu gosto dessa imagem porque mostra o sombrio. E quando a pessoa ultrapassa esse limite da ansiedade e começa a entrar numa função tão sombria como essa, um fantasma, as sombras da sua própria vida,
Você vira coadjuvante, você vê a tua vida acontecendo e você está olhando de fora, né? E essa vida tua é meio que automática, você não está presenciando ela, você não está sentindo, você não está mais vivendo. E aí que vai se configurando a depressão, né? E quando você vê, você está assim, ó, fica aprisionado na sua percepção de limitação, preso dentro de você mesmo. E essa imagem eu acho muito marcante, eu gosto muito dela, por causa é isso que acontece. Muitas pessoas que podem estar vendo, podem estar falando assim, poxa, eu não tenho depressão, mas às vezes eu sinto isso em mim. E é normal. Todos nós sentimos em algum momento uma situação dessa. Putz, eu estou preso. Por que eu estou fazendo isso comigo? Né? Aí ainda um caso muito de ansiedade, né? Onde você fica muito transtornado quando você encontra essa limitação em você. Mas essa limitação é tua, criada por você. Acontece que tem pessoas que daí nesse semblante se veem dessa forma e vejo o semblante, né? Triste, para baixo, e a pessoa, de fato, ela está sem força. E a depressão é assim, a pessoa está sem força. Por isso que é muito difícil a pessoa com depressão sair dela sozinha. Ela precisa de pessoas à sua volta, ela precisa de amigos, ela precisa principalmente de família, para que não só ajude a reconhecer esse estado depressivo em que ela se encontra, mas que ajude ela. E não é ajudar simplesmente falando, vai procurar um psicólogo, vai no psiquiatra, né? Ajuda, é uma orientação, mas não basta, né? Eu mesmo tenho vários amigos psiquiatras e a gente sempre troca as informações dos pacientes, né? E a gente fala às vezes assim, meu Deus, essa família é complicada, né? Com todos os respeitos, né? As famílias dos pacientes que a gente atende. Mas complicada por quê? Porque eles pensam que estão ajudando, mas muitas vezes eles não estão fazendo nada, mas na maioria das vezes eles estão atrapalhando. Eles muitas vezes estão ocasionando certos episódios depressivos. E aí por isso mesmo que a gente tem que primeiro blindar essas pessoas que estão com a depressão, para saberem lidar sozinhas com as suas emoções, mas também, quando possível, a gente aproxima esses familiares, orienta eles e passa as informações do que é importante eles fazerem em cada situação específica, de cada um desses pacientes em particular. Né? Isso eu estou falando em pacientes, né? Mas, claro, em cada contexto é uma ação. Vou só, se quiser tirar do slide, pode tirar, tá? Vou contar um exemplo para vocês. Aí a gente fala, tá, mas aqui eu estou falando de ambiente clínico, um ambiente psicoterápico. Mas, como eu falei no início para vocês também, eu trabalho em vários clubes, academias, com vários esportes diferentes. E um momento ou outro a gente acaba esbarrando num caso de depressão com atletas, e aí eu já coloco para o técnico também, olha, ele está com um perfil depressivo, né? Eu já orientei para ele procurar a psicoterapia, até para vocês entenderem, eu faço os dois, eu faço a psicoterapia e faço a psicologia do esporte, mas em muitos momentos eu tenho vários casos de atletas meus que vão no psicólogo para fazer a psicoterapia e estão comigo para trabalhar alta performance, isso é muito comum de acontecer também. E às vezes eu falo assim para o técnico, olha, é importante ele fazer terapia, mas aqui a gente, no esporte, a gente vai tentar modificar a estrutura do que está sendo feito no treino para a depressão não atrapalhar, não bloquear a evolução que ele pode ter. Ao contrário, o esporte, a atividade física, o exercício que ele está fazendo agora, pode ajudar ele a sair desse quadro depressivo. Então, isso é muito bacana de ser feito. Né? Até recentemente combinei isso com um técnico, foi semana passada, inclusive, né? de um atleta dele que está com um quadro depressivo, e agora é tudo online que a gente está fazendo, mas só falei para ele, deixa ele curtir o treino dele. Se ele quiser sair no meio do treino, deixa ele sair. Ele tem que sentir que ele está livre. Ele tem que sentir que ele gosta desse esporte e que ele gosta de estar ali. E, de fato, ele conseguiu ter uma boa evolução no momento que o técnico chegou e falou, olha, eu gostaria que você fizesse isso, mas faz o que você pode fazer hoje. O que eu quero é que você se divirta hoje. E o atleta adorou isso e fez o treino até o final e curtiu muito. Por quê? Porque o técnico soube respeitar o estado emocional em que ele se encontra. E ele está proporcionando uma melhora através do exercício da atividade física. Isso que é tão bacana também. Agora, Paulo, tem um momento que eu já passei por isso uma vez e fiquei angustiado, né? Aquele momento que você fica desesperado em uma situação, um ambiente, você se sente totalmente comprimido, como se tivesse alguém te querendo apertar e te massacrar, que é a chamada síndrome do pânico, e você correr desesperado, enfim.
Eu já tive uma vez, por isso fui bater na terapia, porque foi realmente gigantesco, a coisa não sabia. Era igual aquela imagem que você mostrou mesmo, né? A imagem daquele monstro que foi criado simplesmente porque o documento está aparecendo na minha frente e eu não consegui controlar. E isso é algo assustador, porque você fica realmente sem ação. Uhum. E quando você coloca em cima do pânico, né, são duas situações. É a ansiedade, mas é também a depressão. E aí, nessa hora, né, assim, a psicoterapia, como você falou, é essencial. Né? A pessoa, nesse estágio psicopatológico, é emergencial que seja feita uma intervenção especializada. A pessoa não consegue sozinha sair de um quadro como esse. Quando a gente fala numa ansiedade leve, a pessoa consegue, com vários recursos, né? Tanto em atividades lúdicas, né? Para extravasar energia, posicionamentos no trabalho e a atividade física. Com a depressão, a mesma coisa. Até um certo nível de depressão, a pessoa consegue, com o apoio a si própria e com outras atividades, ir reequilibrando a rotina dela e fazendo a sua vida ficar mais gostosa e mais satisfatória também. Mas quando a gente está falando em casos mais graves, como uma ansiedade generalizada, síndrome do pânico, uma depressão grave, profunda, né? É negligência minha falar que você consegue resolver isso sozinho. Não tem como, né? E não adianta tentar. Quem está tentando, está com um quadro desse e está tentando sozinho, vai ter frustração. E aí vai se sentir pior com você mesmo porque tentou e não conseguiu, fica frustrado pela incapacidade, e aí fala, eu sou um lixo, eu não consigo mesmo, nem me ajudar eu consigo, o que eu vou fazer da minha vida? E aí só fica pior, e a pessoa vai se, a síndrome do pânico vai aumentando mais ainda, e a pessoa não consegue mais sair da situação. Coloca esse slide rapidinho para mim, ó, é bem essa imagem aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Olha lá, fica olhando pelo buraco. A pessoa está com tanto medo, a pessoa está tão reclusa, tão fechada, né? Você pode vislumbrar o que você quer conquistar, você pode vislumbrar a vida que você poderia ter, mas você está sem força, você está sem energia, você está sem crença em você mesmo para poder sair lá fora e acreditar. Você está ali ecoado com medo. E você vê a vida passar. E tem pessoas realmente, né, que... o meu mestrado foi em gerontologia, né, eu trabalhei com idosos ali, a média era de 65 a 90 anos, então, assim, e tinham ali idosos que falavam, a gente estava fazendo produção de livros, a história deles. E aí, tipo, tinha idosos com histórias fantásticas, tantas vivências, tantas coisas bacanas, e tinha idosos que falavam assim, teve até uma senhora para mim que falou uma vez assim, meu filho, eu não fiz nada, eu só cuidei dos meus filhos, mas ela cuidou dos filhos de uma maneira muito negativa, como obrigação, e ela disse, eu não vivi, nem mesmo curti, né, os filhos crescendo, porque ela é de uma geração anterior, né, onde o marido mandava, né, totalmente autoritário, onde ela não podia curtir nada, ela só tinha que criar os filhos ali, e sofreu muito, e não viveu. E aí a gente pode ver uma pessoa, né, de praticamente 90 anos, que ainda não viveu a vida dela. Né? E aí, como a gente fazer? A gente tem que fazer uma quebra. A primeira coisa, a pessoa tem que acreditar nos seus projetos, acreditar na vida delas. Aí a gente vê aqui, ó, somos nós quem decidimos qual caminho tomar. Sempre que eu dou as palestras, e eu gosto de usar essa imagem em algumas palestras, eu mostro aqui. A gente tem um caminho, né? E Gilmar, geralmente a gente escolheria qual caminho aqui? Olha, eu iria para onde tem a luz, eu iria para frente. Exato. E sabe que é isso que a gente busca, né? É o mais sedutor e é o normal, é o natural do ser humano, né? A gente quer ir pelo caminho reto, iluminado e aparentemente perfeito, mas geralmente quando a gente está num estado depressivo e num estado de ansiedade, a nossa visão está deturpada, a nossa visão de realidade não é correta. E a pessoa está enxergando essa reta, mas ela, na verdade, não está enxergando corretamente. Esse caminho, ele é o mais fácil, ele é o mais simples, mas não necessariamente ele vai chegar, ele não vai te levar para onde você deseja. Eu vou até um pouquinho além, Paulo, porque, na verdade, assim, quando você está nesse quadro que nós estamos destacando, talvez você não tenha força para seguir o caminho. Na verdade, você fica tão estupefato que você não consegue realmente se mover.
Então, não há solução. A expectativa, a metáfora que eu quero usar é essa. Não há solução. Então, você não tem para... Por mais que esteja lá a luz na tua frente, você não consegue chegar até ela porque você não tem forças. E eu quero aproveitar, antes de tu complementar isso aí, quem está conosco, que está interagindo conosco aqui, é a Luísa Salles, né? Tem outras pessoas assistindo a live, mas quem está interagindo conosco e a doutora Kelly de Jesus, que está dando boa noite para você. Então, opa, boa noite. Eu acho que então essa é uma situação tão grave que você não consegue realmente se mover. Então, tá lá o caminho, tá lá a luz, tá lá a expectativa que você tem, mas você não consegue se mover e consegue chegar até ele. Uhum. E sabe, Gilmar, tem um detalhe importante no que você falou, concordo plenamente. Tem casos ali, né, onde o que acontece é que a pessoa realmente não tem forças. Ela vê, porque depende sempre dos níveis em que a pessoa está. Tem outros pontos em que a pessoa, por exemplo, ela já está naquele discurso: nada dá certo para mim, eu não consigo, eu não tenho força, eu não posso. E a pessoa não percebe que, às vezes, esse caminho, ó o cursor do mouse aqui, né? Tá vendo? Sim. Esse escuro, tortuoso. Escuro. Às vezes, a estrada que vai te levar para onde você deseja é a mais tortuosa, é a mais pedregosa, tem pedra, tem lama, né? Tem um monte de obstáculos, porque a nossa vida é cheia de obstáculos. Só que acontece, a pessoa não está com aquela disposição para ir para ali. A pessoa está com medo, ela está ansiosa, ela está depressiva, e ela fala, não vou conseguir, não dá. E ela fica presa, e muitas vezes ela não tem coragem de ir por esse caminho também, e ela fica presa, estática, parada no meio do caminho. Tá, por onde eu vou? E ela, sem perceber, meses, anos, décadas vão passando e ela continua parada nesse ponto, né? E a frustração gigantesca. Por isso, principalmente nesse momento que nós estamos agora, é imprescindível a gente perceber que nós temos a chave, nós temos o caminho, nós temos soluções, né? Então, por exemplo, deixa eu passar aqui, ó. Você pode olhar pela janela o que os outros estão conseguindo. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente está numa posição um pouquinho mais confortável. Agora eu estou melhor, estou sentado aqui, né? Mas estou numa janela. Eu estou vislumbrando um pouco. Mas falando, não, mas deixa. Eu estou aqui. Eu estou tranquilo. Não vou mexer nisso. Mas ampliou quando a pessoa o ângulo de visão, né? Ampliou o ângulo de visão. Ampliou, e tá sentadinho ali, né? Tá ouvindo uma musiquinha, com fonezinho, né? Mas, tipo, tá com um semblante triste e desolado, falando, não, mas esse mundo lá fora é muito difícil para mim. Eu vou me conformar com o que eu tenho aqui e vou tentar tocar minha vida tranquila. A pessoa não percebe que ela tá depressiva. Ela pensa que ela tá bem, mas ela tá depressiva, ela tá sem crença nela, ela tem medo sobre a vida dela e a frustração que ela poderia ao ter algo, ou ao não conseguir ter algo que ela gostaria. Mas no momento que ela faz isso, ela nem mesmo tenta ter aquilo. E a consequência é não ter. Só que algumas pessoas param na famosa zona de conforto e fica nesse ponto por muito tempo. E não percebem que isso também é depressão. Elas estão presas num ciclo depressivo, por quê? Porque elas não estão felizes. Se elas pararem para analisar, elas estão infelizes ainda, mas elas estão conformadas com a vida que elas possuem. Isso é mais uma forma de todos identificarem se estão num ciclo depressivo. Não estou dizendo tenho depressão, mas eu estou num ciclo depressivo na minha vida. Isso é muito perigoso. No momento em que você reconhece, isso é chamado de autoanálise, né? Você consegue ter a chave de mudança, de poder fazer algo diferente, vislumbrar novas conquistas, né? Senão aqui, ó, é essa imagem. Meu Deus, eu tô vendo, mas não tem como. E a pessoa se fecha ali e fala, não tem como, não tenho força, eu não vou conseguir sair disso. Pode tirar do slide se quiser, tá? Então, né, a depressão é muito complexa, né? Mas tem formas da gente poder combater ela. Uma dessas formas, como eu disse, é família, mas tem vários recursos, né? E eu ia, justamente como nós já estamos nos aproximando aí do final do nosso bate-papo, né? Eu queria falar, 54 minutos já, estamos chegando, pode passar um pouquinho, não tem problema, mas a tua especialidade é o esporte, você tem aí usado, inclusive falou em alguns momentos, eu participei de uma live com vocês no início da pandemia,
onde nós falávamos a respeito dessa situação, como é que o atleta viveu essa pandemia. Você atendeu muita gente, eu me lembro que à época você falou, estamos atendendo muita gente, aí nós falamos da responsabilidade do atleta. O atleta tem que ser responsável porque ele tem um objetivo, né? E aquele momento, em março, quando nós conversamos, o atleta ainda vivenciava a expectativa das Olimpíadas, a expectativa das competições, que de uma hora para outra, aquilo que parecia para nós algo de 2 meses, eu acho que nenhum de nós pensou que iria durar tanto, né? Como é que vocês estão convivendo, como é que os atletas estão convivendo com esse momento, um momento dificílimo para todos nós? Está muito difícil, né? A gente tem situações bem diferentes. Nós temos atletas que diminuíram massa gorda, aumentaram musculatura, estão focados nos projetos, porque sabem que ano que vem vão retornar os principais torneios, campeonatos, e que estarão mais preparados que a grande parte dos atletas brasileiros e mundiais. Essa é uma visão muito positiva, né, de atletas que têm aquela mente de campeão, que eu sempre gosto de falar. Agora, tem outros que vão definhando. Tem alguns atletas que deixaram de treinar, de fazer o físico corretamente, porque o físico está acontecendo de forma online. E aí não se estimulam em fazer o físico com o treinador passando pela câmera, ou disfarçam, sabe? Por exemplo, coloca a câmera como está aqui, mas ninguém está vendo como estão minhas pernas. Então a pessoa está aqui, está fingindo que está fazendo exercício, mas está sentado e não está fazendo nada. Tem atletas também que perceberam que, por exemplo, tem alguns atletas que tinham chance olímpica, mas que estão no fim de carreira, e poderiam ter ido agora para Tóquio. Tóquio 2021 já é um risco. Eles ainda precisam conquistar essa vaga e não sabem se até lá eles vão ter a força física necessária, até porque os que estavam continuam. Mas tem atleta mais novo que vai estar na idade certa e que tem chance também. Então, assim, que está chegando, né, Paulo? Que está chegando, que está vindo. Não perdeu tempo, não parou no tempo, esses meses aí, enquanto o cara foi refletir sobre o que ele ia fazer, o cara estava na pegada, mais novo, está querendo esse lugar ao sol, todo mundo quer. Exato. Então, isso aí já vai trazendo o quê? Ansiedade, nervosismo, tensão e sensações e também sintomas depressivos. Eu tive atletas também que pararam e perceberam, eu tive 2 atletas que desistiram dos seus esportes. Um percebeu que ele não tinha jeito mesmo. Assim, ele falou, doutor, com todo respeito, eu parei para analisar, eu percebi que eu estava persistindo numa coisa que não dava mais, e porque ele percebeu que ele não tinha disciplina nesse momento de quarentena. E ele percebeu quanto ele não gostava de ir para os treinos e que ele só queria a glória, mas ele não queria fazer tudo que era necessário para conquistar realmente, né, o caneco, como ele diz. Agora, eu tive um atleta também que falou assim, doutor, está demorando tempo demais, ano que vem eu estou no terceirão, essa é mais nova, né? E ela falou, ano que vem eu estou no terceirão e eu decidi que eu vou fazer medicina. Eu quero prestar vestibular para medicina, então, ano que vem já sabia que ia ser menos intenso as minhas competições, porque eu ia estudar. Só que agora não adianta, eu vou parar mesmo agora e vou me dedicar já para o vestibular, que aí ano que vem eu tenho grandes chances de passar de primeira no vestibular. Então, assim, ela tomou uma decisão, porque ela ficou realmente desestimulada, né? Porque no esporte dela foi cancelado, já está oficial que esse ano não haverá nenhum campeonato. Então é só para o ano que vem mesmo. Então ela falou, o que eu vou treinar em casa se é só ano que vem que talvez comece os campeonatos novamente? Então ela realmente ficou muito desestimulada, muito com sintomas depressivos nesse sentido. Aí eu mostrei para ela que tudo que ela estava pensando era coerente, por mais que eu também não gostasse que ela estivesse pensando aquilo, porque a gente quer, e ela é uma atleta muito boa no esporte dela, né? Então ela teria grandes chances, mas estava totalmente coerente. Aí o meu trabalho foi mostrar para ela não se sentir mal por estar pensando isso, porque o que ela estava pensando tinha muita lógica, era saudável estar pensando aquilo naquele momento, inclusive, e aí ela optou em realmente desistir do esporte dela, né? Aí eu pedi, comunica teu técnico, avisa o que está acontecendo, né? Porque naquele momento o que era principal? A saúde emocional dela. E ela ter certeza de que ela não estava ficando louca, né? Mas sim que ela estava, ao contrário, aproveitando esse momento para refletir melhor sobre a vida dela e entender o que era mais importante. Então, veja, né? Várias histórias, várias situações de atletas que se motivaram mais ainda para se destacar. Tem um atleta meu, do UFC, que ele estava lesionado, machucou o ombro.
E aí ele falou, doutor, para mim foi a melhor coisa isso que aconteceu, com respeito, não estou falando que a pandemia é boa, mas para mim foi bom, Sim, porque sim, olha sim. só, me recuperei, estou forte, ele inclusive está dando treino lá nos Estados Unidos, né, e já ganhou uma luta lá, que lá está acontecendo as lutas isoladas já, e para ele foi muito bom esse período, auxiliou a recuperar, né, e ele já está trabalhando de volta, né, então assim, cada um tem uma perspectiva, mas olha, mexeu com todos de diversas formas. Poucos conseguem realmente se aproveitar da situação. A maioria acaba aumentando drasticamente níveis de ansiedade e depressão, infelizmente. E é aí que a gente tem que ficar muito atento. Eu oriento muito comissão técnica também de como proceder. Né? Teve um time de rugby que eu dou assistência, e eu falei com eles, um time de São Paulo, inclusive. E aí eu falei para eles, olha, como foi a última reunião de vocês? Não, já faz alguns meses. Eu falei, esse é o problema. Vocês largaram demais, vocês soltaram demais eles. Vocês precisam aproximar os atletas de volta, fazer reunião, conversar com eles, entender o que eles estão sentindo, para deixar esse grupo mais coeso. Porque eles falaram, está todo mundo desestimulado, eles não respondem mensagem mais, porque foi deixado solto demais a equipe, já que não tinha torneio. Né? Mas é importante ter a unidade dos atletas, eles se sentirem que entenderem o sentimento deles. Então a gente tem que ficar muito atento, senão a ansiedade extrapola, vem também depressão, e isso faz com que a pessoa cesse suas atividades. É muito delicado, E né? Paulo, uma válvula de escape também, que para o atleta é cruel, é a alimentação, né? Os caras também, muita gente deve ter descambado a comer, Sim. aumentou peso para recuperar. Para você ganhar 1 quilo é uma facilidade, para você perder é uma eternidade. Então, imagina, o cara descambou a ansiedade dele no alimento, comeu demais, aumentou peso, e para atleta elevar alguns quilinhos, alguns gramas, uma coisa cruel. Até porque grande parte não está tendo um treino físico ainda. O Sim, técnico, na sim, sim. verdade. O físico faz em casa, mas faz sem equipamento, não está indo para academia, não faz o treino da forma completa. Então não consegue queimar caloria rapidamente. E muitos atletas realmente acabaram ganhando peso. Eu até a questão minha de ego, assim, eu gosto de falar assim, porque os atletas que estão comigo sob minha supervisão, a minoria aconteceu isso, né? Porque a gente já jogou o alerta no início. Eu já falei, teve com alguns clubes, algumas academias, que eu fiz uma live no início com todo mundo em março. E aí eu já dei alerta. Gente, isso pode acontecer, tal coisa, prestem atenção, já conversa com o nutricionista, já reveja a dieta de vocês, porque vocês vão ter menos gasto calórico, então vocês vão ter que consumir menos caloria, já revejam isso, papapá. Então, eu passei orientação tanto em grupo como individual para os atletas, e a maioria conseguiu controlar. A questão ali de 1 quilo, 2 quilos, né, foi o máximo de situações com atletas que eu supervisiono, né, ainda bem, né, porque daí é aquela coisinha a mais, né, e daí estão em casa, na casa que não tem atleta, daí eles acabam fazendo uma comidinha mais calórica também, e é sedutor. Mas nada que extrapolou, ainda bem. Mas em outros casos de atletas que não passam por supervisão, né, por exemplo, tem alguns clubes que eu tenho parceria e atendo alguns atletas, e outros não. Aí os técnicos já colocaram feedback, assim, olha, teve atleta aqui que está terrível, preciso que você atenda ele, na verdade, porque agora ele não dava trabalho, agora ele está dando, né? Então, é delicado. A pessoa desconta muitas vezes a ansiedade e a depressão na própria comida também, né? É a válvula de escape negativa, né? Quando deveriam se utilizar outras coisas mais saudáveis também, né? O que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma, é levantar o astral, porque o mundo está aí, nós estamos vivos, temos que lamentar tudo isso que está acontecendo. Muitas famílias foram defenestradas, muita gente, teve família que morreu inteira, a gente soube de gente que morreu pai, mãe, irmão, enfim, muita gente foi, né? Mas nós temos que tentar levantar o astral e tentar fazer com que isso não nos acometa, porque senão ninguém aguenta, né, Paulo? É um negócio complicado. Exatamente. E assim, eu coloco esse alerta, né? Todos devem estar atentos, independente se é atleta. Até assim, o meu foco principal, eu sou psicólogo de esporte, mas 30% da minha clientela no consultório, que hoje é online, até, eu tô vendo que você colocou ali meu contato também, né? É claro, importante, né? Eu falo assim, eu atendo clinicamente e atendo online, né? Então, hoje, inclusive, eu atendo várias pessoas de vários estados diferentes, até fora do país, né? E atendo online. E por quê?
Porque não importa a situação, pode ser atleta, pode ser empresário, pode ser funcionário, pode ser uma do lar, né, que é a dona de casa, né, todos estão passando por situações distintas que mexem com ansiedade e depressão e exigem, sim, uma atenção necessária para fiscalizar o que pode fazer para restaurar sua qualidade de vida e passar não só por essa situação, mas em qualquer situação na sua vida de uma maneira sadia e produtiva. Então, eu coloco esse alerta de quem precisar aí de auxílio. Estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida também. É só ir mandando mensagem aí no próprio canal do Gilmar Couto, ali no chat, que eu vou respondendo também, né? Ou tem meu contato ali, que tem o WhatsApp também, pode mandar, que eu, com a maior satisfação, respondo qualquer dúvida também aí de vocês. E, Paulo, um detalhe interessante também, eu acho que é bom a gente destacar isso, né? Agora tem a TV Psicom, né? O pessoal pode ir no YouTube também lá. Tem um detalhe que eu gosto muito de chamar a atenção às pessoas que nos veem, porque nas nossas lives, felizmente, eu fico muito contente de dizer isso. Nós estamos tendo 200, 300 visualizações, 150, 140 visualizações. Nem todo mundo curte o canal, nem todo mundo se inscreve no canal. E para quem gera conteúdo, né, é fundamental a tua inscrição, é fundamental a tua participação, porque o YouTube ele nos dá algumas metas, a gente precisa cumprir essas metas para ter um pouco mais de liberdade. Como é que está a TV Psicom nesse momento? O que vocês estão produzindo lá? Pois é, a gente tem o canal, na verdade é uma TV, né, e nós temos 3 programações principais já, que é o de Pilates, que é o de treinamento funcional, e que é o de saúde esportiva, onde o principal sou eu e o Rafael, que fazemos um programa semanal falando sobre psicologia, nutrição esportiva, e temos também outros profissionais de outras áreas convidados para falar sobre suas áreas, dentro das ciências do esporte. Além disso, a gente também tem algumas lives, um momento ou outro, né, onde a gente também fala sobre temas diversificados da área da saúde, né? E a situação nossa também é a mesma, né? É um conteúdo sério, de qualidade, e é a mesma coisa. Muitas pessoas acabam visualizando, né? Por exemplo, hoje a gente não chegou a 100 inscritos, mas teve um último vídeo meu lá que passou de 200 visualizações, muitas curtidas, mas tivemos visualizações, mas o pessoal esquece de se inscrever e de bater o sininho. Então, quem puder também, né? Até isso eu quero depois divulgar lá na nossa TV, né? Para curtir aí também o canal do Gilmar Couto, né? E quem puder curtir lá também, né? O da Psicom, né? A gente agradece bastante, se inscrever, e com certeza vai ter bastante conteúdo de qualidade que vai agregar bastante a vida de vocês também. E um detalhe interessante, né? Hoje a Ieda e eu, nós estamos aqui, por incrível que pareça, né, Paulo? Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar tanto em casa quanto nós estamos trabalhando. E hoje nós estávamos vasculhando o canal para poder ajustar alguma coisa. Hoje eu estou usando uma GoPro, porque domingo nós vamos fazer uma transmissão externa, vamos fazer uma corrida de aventura, tentando colocar as imagens no canal, e a gente está trabalhando muito. Eu fui ver o número de visualizações que o canal tem desde 2013. E, para nossa surpresa, eu fiquei maluco. Nós temos 284 mil visualizações. Né? Nós estamos nessa... São muitas visualizações, 284 mil. Em uma exibição, nós temos mais de 111 mil visualizações. Né? E nós estamos nessa pegada aqui porque, como são informações relevantes, como são informações relacionadas ao esporte, à qualidade de vida, parece que as pessoas ficam meio acanhadas. Quando aquelas coisas que chamam a atenção de uma outra forma, tem um monte de inscritos. Enfim, nosso papel é esse, gerar conteúdo, somos profissionais da área de saúde, queremos fazer com que a coisa cresça. Paulo, eu quero agradecer, uma oportunidade maravilhosa. Conheci você quando você esteve aqui, graças à professora Kelly, graças à professora Carla, quando você veio para cá, para a nossa Semana de Educação. Fico muito feliz e, a partir daí, nós começamos a nos relacionar mais, trocarmos mensagens constantemente. Você vinha para cá, para Manaus, para algumas palestras, alguns cursos. Infelizmente, a pandemia chegou antes, mas eu quero te agradecer e dizer que foi muito bom falar com você e deixar o canal à disposição para as suas considerações finais. Eu agradeço muito ao professor Gilmar, a todos que estão aí assistindo e que vão assistir. O legal do YouTube é isso, né? Que fica disponível depois, o pessoal pode assistir e continuar assistindo, né? Gente, o tema é de muita relevância, né? Quando o professor falou que ia ser esse tema, foi perfeito, né? É um tema base, aparentemente, mas essencial, porque se a gente não controlar o nível de ansiedade e depressão em nossas vidas, a gente não vive. Então, assim,
deem muito valor a isso. A atividade física está aí, vocês sabem, eu sou da área do esporte, né? Sou fisiologista do exercício, né? Sou apaixonado por... Quem for no meu Instagram lá, que é psicólogo do esporte.paulo Penha, aí tá aí, né? A pessoa vai ver lá, eu tô toda hora postando, né? Tô malhando, tô correndo, tô fazendo isso, porque eu gosto de mostrar também que eu não só falo, mas faço, né? Gosto muito disso, né? E até agora, pouco antes da live, né? Eu tava lá embaixo, né? Já puxei meu ferro, fiz minha barra, né? Daí tomei um banhozinho, porque é aquela coisa, não dá para ficar no dia sem ter atividade física para equilibrar o nível hormonal nosso, né? Porque se a gente não equilibra com tudo que é necessário, por exemplo, brinquei agora, eu tenho um filho de 4 anos, né? Brinquei com meu filho de 4 anos agora há pouco, enquanto eu estava jantando ali. Daí, agora, né, terminando aqui, ó, já são 11h10 da noite, né? Mas geralmente eu durmo ali quase meia-noite, né? Então eu vou chegar agora ali, vou ficar na cama, se minha esposa estiver acordada ainda, né? Vou fazer um carinho nela, né? Aí o que eu vou fazer, né? Vou ligar a TV, vou ver alguma programação divertida, né? Alguma coisa que me relaxe. Então, quando eu termino o dia, o meu nível de estresse e ansiedade diminuiu, eu estou equilibrado, níveis de depressão estão super equilibrados, né? Quer dizer, estou sem a depressão ali sobressalente. Eu gostaria muito que todos observassem isso. Analisem o que vocês podem fazer na rotina de vocês, na casa de vocês, na realidade de vocês. E curtem a vida de vocês. A gente tem uma só, né? Nesse momento que a gente está aqui. Então, a gente fala assim, morrer, a gente morre uma vez só, mas viver a gente vive todos os dias, né? Então, a gente tem que aproveitar cada dia de nossas vidas. Queria agradecer novamente a todos aí, foi um prazer estar essa noite com vocês, né? Beleza, Paulo, obrigado. E a gente está, eu tenho destacado muito isso, que na verdade é muito bacana quando você tem, foi como a Gata falou, né? Não é que a Covid foi bom, não. A Covid foi terrível, está sendo terrível. Sim. Mas nós achamos algumas outras motivações. E a nossa motivação foi produzir conteúdo de qualidade. Nós estamos produzindo bastante, estou muito feliz com isso. A Ieda, da mesma forma, estamos produzindo os banners, estamos produzindo um monte de coisa, tem muita coisa boa que vem pela frente, o que é mais importante, né? Você ter a oportunidade de te encontrar de uma outra forma. Antigamente você tinha, eu estou com 55 anos, antigamente eu não tinha alternativa de olhar o YouTube. Hoje você pega ali o teu celular, a tua televisão Smart TV, você clica, você tem alternativa de mudar a tua programação. Então, quem faz a tua programação, quem melhora a tua estima, é você mesmo. Então, aproveita, como o Paulo falou, a gente vive cada minuto, porque depois que morrer, acabou. Tá certo? É isso aí. Paulo, brigadão mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão conosco, que curtem conosco o canal ao vivo, mas que também ficam acompanhando, assistindo novamente, compartilhando. A gente pede que vocês compartilhem. Eu coloquei aqui a informação. A temática é tão relevante, ansiedade, depressão, atividade física tem um componente fundamental para a melhoria da qualidade de vida. A gente pede que você curta e compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Tá certo? Um grande abraço a todos. A gente fica por aqui. Eu sempre gosto de terminar dizendo assim, educação contra a corrupção. Pense nisso, Deus conosco e nos comanda sempre. Um grande abraço a todos. Até mais, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau.